Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro síncrono, né? Retomada aqui da nossa disciplina de Sociologia da Educação e do nosso curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com todos vocês nessa noite e discutimos um pouco do que vai ser nossa terceira unidade de estudos e dialogar um pouco com vocês, né, a respeito da nossa disciplina, algumas eventuais dúvidas que poderão aparecer, surgir, e apresentar para vocês o que é que a gente elaborou para essa terceira unidade de estudos, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pequena apresentação. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. E à medida em que eu for apresentando, caso tenha alguma dúvida, queiram intervir, podem ficar à vontade. Como também lá no final, caso queiram fazer alguma pergunta, questionamento, alguma dúvida, a gente também está à disposição. Tá certo? Então, queria colocar aqui para vocês que nessa terceira unidade a gente está finalizando, né, a nossa disciplina. Nós temos esse período aí que eu resolvi deixar em destaque para vocês, que é praticamente de um mês. A gente está iniciando hoje, no dia 15 de janeiro, e vamos até o dia 18 de fevereiro, como parte da terceira unidade. E aí nós temos dois objetivos. Na nossa disciplina, conforme vocês perceberam, né, dividida em 3 unidades. As outras 2 unidades, elas trataram em relação à sociologia, à sociedade, a conceitos mais abrangentes, né? Também a gente discutiu sobre educação. E nessa unidade especificamente, a gente está afunilando as discussões. Então, a gente chegou mais no tocante a uma instituição que eu considero muito importante na sociedade como um todo, que é a escola, e as discussões relacionadas à infância e à criança, porque essa é uma das questões que diferencia essa sociologia da educação das demais sociologias da educação, porque ela tem um enfoque voltado para o infantil. E aí nós resolvemos, depois de tratar dos assuntos mais gerais, nas unidades anteriores, para que nessa unidade especificamente a gente pudesse justamente tratar sobre isso. Então, os 2 objetivos em comum que nós temos o primeiro, que está inclusive no texto 5, compreender a escola como instituição social. Então, a gente parte de discussões mais gerais, de discussões que falam sobre essa instituição, percebendo a importância que ela tem na sociedade. E o outro objetivo está relacionado com discutir os processos da socialização da infância e da criança na escola ou também na sociedade, não é? Porque a gente vai tratar prioritariamente com esse público enquanto profissionais da educação. E aí, esses são os 2 objetivos que nós temos dentro desse período aí de praticamente, né, um mês e um pouquinho. Em relação ao nosso primeiro texto, que está lá disponível, né, nós temos o texto 5, que é a escola enquanto instituição social. E aí é um texto da professora Marília Tosoni Reis. Vocês vão ver que ela trata sobre um processo de educação, que ela trata sobre a escola, a importância que essa instituição tem. E aí eu destaquei 3 questões que eu considero fundamentais para a gente pensar enquanto profissionais de educação, e também porque são essas 3 questões aqui, ou essas 3 formas, digamos assim, da escola, que nós vamos ver que ela é apresentada a partir de alguns autores. Então, a gente tem a instituição escola, já uma instituição secular, todo mundo que está aqui já passou por uma escola enquanto estudante, todo mundo tem algumas memórias afetivas, algumas questões, né, que passaram na nossa vida,
mas a escola ela é presente e mesmo assim, né, mesmo depois de passar enquanto estudante, nós estamos nos colocando para sermos professores, para sermos profissionais de educação. Então, nós vamos ter aí um bom tempo ainda enquanto profissionais nesta instituição. E mesmo assim, sem ser professor ou já tendo sido aluno, nós temos uma situação em que essa escola ela está presente diariamente na sociedade, né? Nós temos familiares que estudam, familiares que trabalham, nós temos o entorno dessa escola como algo que mobiliza a comunidade e, enfim, a escola ela é muito presente na nossa vida de diversas maneiras, né? Como vocês podem observar. E aí nós temos algumas perspectivas epistemológicas de autores que defendem a escola como, por exemplo, essa instituição redentora. Como é que seria essa escola como instituição redentora? Para alguns desses autores, essa escola ela vai ser a tábua de salvação da sociedade. Tudo vai ser a partir da instituição escola, como um local em que as pessoas vão estudar, vão trabalhar e ela vai desenvolver a sociedade. Então, para alguns desses autores que tratam a escola como instituição redentora, nós temos um ambiente que é a tábua de salvação para todos os problemas sociais, né? E aí, essa é uma perspectiva que nós temos no nosso texto e vocês vão poder refletir um pouco melhor sobre isso. Já tem outros autores que têm a escola como uma instituição que ela não é nada mais, nada menos do que uma reprodutora do ambiente em que ela está. Então, ela reproduz as classes, né, dominantes, o que elas pretendem para aquela sociedade. Já é uma versão um pouco mais pessimista do que, obviamente, essa que a gente estava colocando como redentora. E aí um dos exponentes, né, dessa escola como instituição reprodutora, a gente tem o Peter Burke, que ele trata que a escola ela é uma instituição que ela só reproduz o que a classe dominante pretende. Os objetivos, reproduz muitas questões relacionadas a problemas. Então, essa escola ela fica como se fosse um ambiente em que ela é passiva na sociedade e que ela atende a uma classe, atende a um determinado grupo, e que não é totalmente contrário do que a Redentora definiria, que era um lugar em que seria a tábua de salvação, né, para a transformação de pessoas ou de grupos. Então, elas são antagônicas, como vocês estão vendo, né? Essas duas formas de perspectiva social. Por fim, a gente tem uma outra perspectiva, que é a escola como uma instituição transformadora. Essa é uma das que é mais discutida e é mais aceita pelos pesquisadores atuais, principalmente os progressistas, porque eles acreditam que essa escola, né, apesar dos problemas que existem na sociedade, apesar dessa perspectiva, por exemplo, do Peter Burke, de reprodução social, mas ela é o único lugar, ou um dos únicos, ou um lugar que pode, justamente a partir de discussões, reflexões, leituras, debates, de aprendizado, ela pode transformar o seu entorno. Ela é uma instituição que é responsável por essa transformação. Então, a gente tem essas três perspectivas. Um outro autor também, que eu até já fiz um trabalho sobre ele, é Lucchesi, que vocês conhecem bem, trabalha muito sobre a avaliação da aprendizagem. Ele também discute essas três perspectivas no seu livro A Filosofia da Educação. E aí, essas três perspectivas, elas as que estão mais em voga, certo? Claro que tem outras discussões, tem autores que vão mesclar, né, entre uma forma epistemológica e outra, mas a gente está tratando dessas três justamente para fazer um pequeno exercício, né, na nossa atividade agora, sobre
essas maneiras de que a escola é tratada por alguns desses autores, certo? Obviamente, cada um de nós, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais de educação, enquanto estudantes, nós vamos nos identificar com uma dessas formas de que a escola é enquanto instituição. Eu posso defender que ela é uma instituição redentora, não vou estar errado, eu vou ter meus argumentos, eu vou ter as minhas ideias, como também eu posso defender a escola como uma instituição reprodutora. Isso vai muito das minhas leituras, da minha visão de mundo e das perspectivas que eu tenho enquanto pesquisador, enquanto estudioso, enquanto um profissional da educação. Ou, obviamente, eu posso defender a escola como uma instituição transformadora de uma sociedade, certo? Isso aqui não tem certo ou errado. Qualquer uma dessas formas de como a gente vê a escola, ela tem as suas questões, as suas peculiaridades. E eu estou colocando isso justamente porque às vezes a gente fica muito preso àquela questão do que é certo e do que é errado, né? Eu tenho que defender essa ideia ou eu tenho que defender aquela outra. Vocês podem defender a ideia pelas quais vocês acreditam, claro que bem fundamentados, né? A partir, né, das leituras e das visões de mundo que vocês vão ter. E aí, avançando em relação a isso, né, a gente tem a escola enquanto um local que trabalha com a educação, com a aprendizagem, e aí eu coloco que, por exemplo, o homem, e aí a gente já fez até uma discussão em aulas anteriores sobre isso, que era uma ideia de Samagarrido Pimenta, que o homem ele é o único animal que ele precisa estudar sobre a sua história, estudar sobre essa forma de se educar e essa maneira como ele, a partir dos seus estudos, vai entendendo e vai se transformando enquanto indivíduo. Então, a gente tem a escola como local, que é um espaço que trata de aprendizagem, de um processo de humanização e que discute toda a questão histórica da humanidade. E a escola também, enquanto um local que constrói esse ser humano do ponto de vista histórico e social, porque nós estamos aprendendo e, ao mesmo tempo, socializando com outros indivíduos, com outros grupos, com outras pessoas também. E aí, avançando aqui, eu daqui a pouco dou uma pausa para saber se vocês querem comentar a respeito disso. A gente chega na nossa atividade 3, né? A nossa atividade 3 do curso, né, da disciplina Sociologia da Educação, ela vai tratar justamente sobre aqueles 3 pontos que a gente colocou há pouco, né? A escola enquanto uma instituição redentora, a escola enquanto instituição transformadora ou a escola enquanto instituição reprodutora. A nossa ideia, né, o que a gente está colocando aqui é um exercício de reflexão para que vocês optem por alguma daquelas perspectivas que estão lá, elencadas no texto. A gente também tem um vídeo que justamente tratando daquele texto de uma universidade de São Paulo. E aí vocês vão poder se fundamentar melhor com outras leituras e também com outros autores, caso queiram. Podem ficar à vontade. A gente também tem algumas discussões, alguns textos no nosso material complementar. E a gente está propondo, justamente nessa atividade 3, uma reflexão sobre essa escola enquanto instituição e uma defesa, né? É um texto dissertativo. Tem lá também um template que está disponibilizado para vocês. Vocês vão poder baixar e escrever e, posteriormente, colocar lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, certo? Então, essa é uma primeira parte que eu queria tratar com vocês. E, obviamente, talvez vocês já tenham tido acesso ao texto, já tenham lido, ou alguns não, né? Então, a gente está retomando hoje. Mas, enfim, essas eram umas questões que eu gostaria de colocar aqui para vocês. E queria perguntar se vocês têm alguma
dúvida, algum questionamento a respeito desse texto 5, dessa primeira parte da nossa terceira unidade. Ou se está tudo tranquilo até então, se a gente pode avançar. Querem fazer alguma pergunta? Que Maria Júlia está dizendo que está tranquilo. Então, acredito que a gente pode avançar, né, pessoal? Sayonara está perguntando se o prazo é curto assim mesmo. Pois é, Sayonara, porque no caso, foi o cronograma que a gente recebeu da coordenação geral, né? E vocês também estão com outras disciplinas. Eu acredito que está todo mundo claro as disciplinas que têm 3 unidades, né? Porque alguns têm 2 unidades. Quem tem a disciplina com 2 unidades, creio eu que ainda no ano passado já encerraram, né, as atividades dessas disciplinas. Mas no caso da nossa, que são 3, a gente tem esse prazo realmente final, de 15 até 18 de fevereiro, 15 de janeiro a 18 de fevereiro. Aí é interessante, importante, a gente também sempre coloca essa reflexão, né? Que a gente organize nosso tempo, porque não só tem a nossa disciplina, né? Vocês têm outras disciplinas que também estão em curso e que isso vai pesar na hora de realizar essas atividades. Então, podemos aqui avançar. O Murilo está aqui escrevendo. Enquanto isso, pessoal, a gente tem o nosso último texto, que é o texto 6, Criança e Adolescência, uma revisão na Sociologia e Antropologia. Esse texto é muito tranquilo, vocês vão ver depois. Ele trata de questões muito do nosso cotidiano, né? Que a gente já tem há algum tempo que trabalha com educação e que conhece e que nós somos, inclusive, contemporâneos dessa legislação. Então, o texto ele vai ajudar vocês a entender melhor esses conceitos relacionados à criança e adolescência e à infância, né? Então, o Murilo fez uma pergunta importante, vou até voltar aqui em relação à nossa atividade 3. Ele pergunta se, com base no que foi estudado, ele tem que estar fazendo uma associação com a vivência escolar e comunidade. Não necessariamente, Murilo e demais cursistas. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que optar por uma dessas visões aqui. Se vocês acreditam que a escola é uma instituição redentora, o próprio texto ele vai ter alguns elementos que definem o que é essa redenção, ou se a escola é uma instituição reprodutora, ou se ela é uma instituição transformadora. Claro que se vocês quiserem dissertar, por exemplo, eu defendo que a escola é uma instituição transformadora, e aí eu vou colocar os elementos lá do autor, né, que eu encontrei, que eles defendem, e ao mesmo tempo eu quero colocar uma experiência de vida, uma experiência profissional, uma experiência pessoal minha, que a escola colaborou nessa transformação. É perfeitamente válido, certo? Mas não necessariamente vocês precisam fazer associação com constituição da comunidade, não. Ou constituição escola que vocês trabalham ou estudaram. O que vocês têm que fazer é como se fosse um trabalho mesmo de reflexão e de pesquisa sobre essas três maneiras da escola como ela é vista enquanto instituição social.
Não necessariamente precisa fazer a relação, mas obviamente quem assim o preferir fazer também é válido. Não fica errado, não. É mesmo um exercício de pesquisa, de reflexão sobre como a escola ela é redentora, reprodutora ou transformadora. E aí vocês vão, né, no seu texto, defender esse ponto de vista. Certo? Então, avançando aqui onde a gente estava, né, em relação ao nosso texto final, mas vocês podem ir perguntando, certo, pessoal? Eu vou avançando pela questão do adiantar da hora e tudo mais, mas depois eu retomo aqui o chat para ver o que vocês vão comentar. Então, o nosso último texto, né, o texto 6, ele trata sobre essas questões, e aí o texto ele vai ter, né, desde o princípio, um conceito do que é criança e do que é infância. Isso vai ser importante para a gente pensar a esse respeito. O texto está carregado de aspectos culturais, históricos e sociais que nos ajudam a entender que, por exemplo, na sociedade brasileira, a gente tem uma maneira de refletir e de entender a infância e a criança, mas que também outras sociedades têm outras perspectivas. Um ponto forte que eu destaco também no texto é a questão da legislação. Ele tem a Constituição Federal e tem o Estatuto da Criança e do Adolescente como base. E, por fim, que aí eu coloco na questão do texto, né, é que ele faz um chamamento para o nosso papel enquanto cidadãos, educadores e sobre a nossa sociedade, porque o texto vai chamar a atenção todo o tempo em relação a que nós, enquanto sociedade, né, enquanto cidadãos, somos responsáveis por determinado grupo de crianças, determinada parte dessas crianças, ou seja, enquanto cidadão, ou como familiares, ou como sociedade, e que nós devemos lutar e zelar para que essa criança tenha o direito à infância. E aí, avançando nesse sentido, a gente também tem uma videoaula. Essa é uma videoaula autoral, ela já está disponível também no Moodle, que vocês vão poder assistir, que trata sobre esse texto, e eu coloquei alguns elementos da história para a gente pensar sobre como é ser criança, ou como foi ser criança no Brasil ao longo dos últimos 200, 300 anos. E eu também queria chamar a atenção de vocês que nós estamos no Brasil, o Brasil está dentro, né, do mundo ocidental, e muita coisa que acontece na questão do Ocidente tem repercussão aqui no Brasil. Então, quando eu falo Ocidente, eu estou falando de boa parte do mundo europeu, também, né, dos Estados Unidos, que influenciam diretamente aqui no Brasil. Então, vocês vão poder ver essa videoaula 3, que ela é toda baseada no texto 6, certo? Está lá também já no nosso ambiente virtual de aprendizagem. É importante também, assim que vocês se organizem, pessoal, para não misturar os assuntos, e uma forma de organização mesmo pessoal, vocês fazem os estudos, né, e as reflexões em relação ao texto 5, ao vídeo, e respondem a atividade, e depois vocês adentram aqui ao texto 6 e a videoaula 3 para entender melhor sobre isso. Eu não coloquei muitas questões aqui, né, sobre o texto 6, porque tem uma videoaula, então ficaria redundante eu estar aqui repetindo mais de uma vez sobre o que eu falei lá, né, na videoaula, que eu deixei registrado para vocês, e vocês vão poder assistir e ver mais sobre isso, certo? E aí, gente, avançando, né, na nossa questão dessa disciplina, a gente tem uma atividade prática, né? Essa atividade prática, pessoal, ela é uma exigência. A nossa disciplina ela tem 75 horas de créditos, né? 75 horas e 5 créditos, melhor dizendo.
Então, foi sugerido a gente fazer uma atividade diferenciada que contemplasse esse tempo. E essa atividade, ela também é pontuada, né? Eu esqueci de colocar para vocês que aquela atividade 3 que está lá, ela vale 50 pontos. E essa atividade agora do filme também vale 50 pontos. O filme ele está disponível, eu consegui baixar e deixei lá numa nuvem. Vocês vão poder ter acesso ao filme A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme antigo, né, de 1990, mas é um filme clássico, né? Quando eu digo clássico é porque ele é um filme que é tratado na pedagogia, ele é um filme que nos faz pensar sobre muitas questões de sociedade, de sala de aula, e esse filme, alguns de vocês já devem ter assistido, mas agora vocês vão assistir ele com uma outra perspectiva, né? Com a perspectiva agora de um estudante e com a perspectiva de identificar alguns pontos lá no filme. Então, a gente tem no nosso ambiente virtual de aprendizagem, na parte destinada ao filme, o link que vocês vão poder ter acesso ao filme. É só clicar e assistir da sua casa mesmo, né? No início eu tinha falado aqui sobre uma possibilidade de assistir no Polo, mas depois eu vi que seria uma logística muito difícil e também naquele momento em que eu sugeria, porque eu estava com um problema de salvar o filme, porque ele tem direitos autorais, e esse filme ele ficaria... Quando eu comecei a colocar no Google, né, o Google não aceitou. Então, eu consegui baixar, eu consegui assistir. Mas eu consegui uma nuvem em que vocês vão poder ter acesso. Então, como proposta, né, de atividade, a gente tem um filme, tem um template lá, que tem umas questões, que é como se fosse um deverzinho de casa, que vocês vão ter algumas questões para analisar, assistindo ao filme e responder. Então, como sugestão está aí, né? Leiam o template, analisem o filme, depois preencham. Ou então, se vocês quiserem fazer também ao contrário, é perfeitamente possível, né? A experiência do cinema, ela é muito individual. Então, se vocês quiserem baixar o template, ver as questões, analisar o que é que tem lá e dizer, agora eu vou assistir ao filme e depois eu respondo. É perfeitamente possível. Mas também, se vocês quiserem dizer, eu vou fazer diferente. Eu vou primeiro assistir, ver tudo que tem no filme, depois eu olho aqui o que é que tem no template e, a partir do que tiver perguntando, né, das questões, eu vou responder. Também é perfeitamente possível, né? Essa é uma experiência que é totalmente particular, individual, e que vocês vão poder fazer da forma como vocês preferirem, tá certo, pessoal? Então, essa é a outra atividade que a gente tem na nossa terceira unidade. Nós temos essas duas atividades, que é a atividade sobre o texto 5, não tem atividades relacionadas ao texto 6, e aí a gente tem a atividade prática, que é a análise desse filme, certo? Aí eu coloquei só uma foto dos atores que eu consegui, né? Eu baixei aqui para vocês verem. Até agora, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Ai, professor, eu já ia fazer essa pergunta em relação à prova, mas eu estou vendo que vai ter, né? Voltou o som? Eu acho que eu cliquei aqui sem... Você me Ó, ouviu? Você me ouviu? a prova da... qual prova você se refere, Cléber? Né?
As provas que sempre nós fazemos, nós não fizemos agora, da segunda unidade, né? Foi. Então, eu ia fazer essa pergunta. Nós íamos fazer novamente prova. Eu estou vendo que sim, né? Será a quarta prova, dia 2 de março, 2 de Não, março. não. No caso, essa quarta prova é só para aqueles alunos que tiraram abaixo de 7, Ah, na média, né? ok. Vocês não fazem mais prova, não. Você Ah, já, não. quer dizer, quem não tiver a nota média 7, né, o mínimo, vai fazer. Mas os demais que atingirem, não vai ser necessário. Porque essa é a quarta prova, né? Aquela que a gente chama de recuperação também. Então, retomando aqui a nossa terceira unidade, pessoal, a gente tem o texto 5, que é a instituição social escola, e tem o vídeo, a contribuição da sociologia da educação. Está lá na pasta que tem aula 5, se não me engano. E atividade 3. Esses 3 pontos iniciais aí estão ligados ao texto 5, certo? Depois nós vamos ter o texto 6, que tem o que a gente falou há pouco tempo, né? A criança e adolescência, e uma videoaula 3. Então vocês vão poder ler o texto e assistir essa videoaula. Essa videoaula é uma videoaula gravada por mim, que eu já disponibilizei, que está lá no Moodle. E por fim, a atividade do filme, né? A análise prática do filme, a atividade prática do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Lembrando a vocês mais uma vez que o período que tem da terceira unidade é de 15 de janeiro, hoje, até 18 de fevereiro, no dia 25 do 2, de acordo com o nosso cronograma. E assim a gente pretende, né? A partir dessas atividades que vocês desenvolveram agora, a gente vai inserindo as notas de vocês no Moodle e também vai inserindo no Cigar. E aí, aqueles que tiveram já acima de 7 já vão estar aprovados. Aos cursistas que tiraram entre 4 e 6,9, eles vão realizar a quarta prova. Então, essa quarta prova que tem aqui, ela só é para os cursistas que tiraram abaixo de 7, entre 4 e 6,9. Quem tirou acima de 7 é como se já tivesse finalizado. É como se já tivesse, não. Já está aprovado, então vai ser consolidada a sua nota e ele está aprovado. Não faz mais nenhuma outra atividade. E aí nós temos até o dia 9 de março para finalizar lá no CIGAR e consolidar para que a disciplina de vocês ela seja já validada e vocês já entrem no histórico, não é, de todo mundo e que vocês sejam aprovados e que tenham a disciplina consolidada no CIGAR de vocês, já se preparando para terceiro período do curso, né? Aí eu coloquei para vocês justamente se organizarem com isso. A mídia está colocando que está sem som. Vocês ouviram essas últimas questões aqui que eu coloquei para vocês? Eu estou ouvindo, consigo ouvir bem. Certo. Isso aqui, pessoal, eu coloquei só para vocês se organizarem, certo? Então, a gente pode aí se dividir em 3 blocos, que é o texto 5, vídeo 3, atividade 3, primeira parte. O texto 6 é a videoaula 3, a segunda, e a atividade do filme, que é a análise fílmica. E, claro, pessoal, a gente vai estar aqui acompanhando vocês, eu, a professora Maria, a professora Caliandra, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, para ajudar vocês, né? Lembrando sempre que as professoras Maria e a professora Caliandra, elas têm encontro com vocês semanais, vocês vão poder estar discutindo, dialogando, interagindo, sempre que precisarem, né? E, obviamente, eu também estou sempre aqui no Moodle, mandando mensagem para vocês, acompanhando,
para que a gente possa ter a melhor experiência possível. E aí, aproveitando o ensejo, quero perguntar se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, se tem algum questionamento, se está tudo tranquilo, se está todo mundo animado para essa terceira unidade, todo mundo tirar um 10, ser aprovado. Diga aí como é que estão as expectativas de vocês. Querem fazer alguma pergunta, algum questionamento? Aproveita esse momento que a gente está aqui todo mundo juntos. Que o pessoal está perguntando, escrevendo. Podem também abrir o som se quiserem, viu? Fique à vontade. Isso mesmo, Maria Júlia está aí animada, né? E só para dar uma respirada, ganhar impulso e continuar aqui no curso de pedagogia para dar tudo certo. Vou compartilhar também com as professoras Maria e Caliandra essa apresentação. Vou deixar também no ambiente virtual da aprendizagem, para que vocês que quiserem ler, né, ter acesso, podem ficar à vontade. Ramísia, acho que foi Ramísia que falou que está aqui, mas não consegue ouvir nada. Espero que na gravação consiga ouvir. Como eu acredito que a maioria, né, conseguiu captar o som, talvez o problema seja no seu navegador. Então, eu acho que há grandes chances de você ouvir a aula gravada. Tá bom, Ramísia? Se você, porventura, não escutou aqui. Eu acredito que sim, é um problema de internet. Então, acho que na gravação você vai poder ouvir melhor, né? Já que vai ficar o download, então fica carregando, vai dar certo. Obrigado, Murilo, aqui por parabenizar. Fico feliz em colaborar aqui com todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês, estudando, aprendendo. E é um tema que é muito interessante, né, para todos nós, que é sobre educação, escola, sociedade. Então, todo mundo está envolvido, acaba que fica tudo muito mais prazeroso, né? Gostaria de fazer mais alguma pergunta, ou então tá tudo tranquilo? O objetivo maior mesmo desse nosso encontro, né, pessoal, é estimular vocês, né, a participarem, dar essas orientações gerais, já que hoje a gente está iniciando a nossa terceira unidade. Eu sei que vocês vão ter outros encontros com os outros colegas professores, né, ao longo da semana. A gente acompanha um pouco disso também num grupo que a gente tem e vê que tem outros dias, outras datas. Então, aproveita esses momentos para tirar dúvidas, para a gente se encontrar aqui, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, dialogar um pouco
É sempre muito importante, muito salutar esse encontro. Certo? Alguma questão ou está tudo tranquilo, pessoal? Por nada, Maria Júlia. Bom, então eu acho que está tudo muito bem encaminhado, né, pessoal? Aproveitando aqui, ó, colocando para vocês que sempre que tenham dúvida, por favor, não hesitem em nos procurar. A gente está à disposição. Nos ajuda muito quando vocês dialogam conosco, porque a gente pode tirar alguma dúvida. E também a gente está sempre à disposição para ajudar, tá certo, pessoal? Vou aproveitando, já vou me despedindo aqui de vocês, mas eu estou sempre de olho aqui no Moodle, sempre à disposição de vocês, para que a gente possa aprender cada vez mais. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês uma excelente noite, um excelente início de semestre. Enfim, não é bem o início do semestre, né? Mas, enfim, é um excelente momento aí de aprendizado nessa terceira unidade da nossa disciplina, Sociologia da Educação, como também das outras disciplinas, que vocês possam ter uma experiência aí bastante proveitosa, produtiva, e desejar sucesso aí nos estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite, tudo de bom para vocês.